amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, edição especial da Série C, que terminou então a primeira fase neste sábado. Isso mesmo, acabou de terminar a primeira fase da Série C. Agora já conhecemos as 8 equipes que continuam na batalha para chegar até a Série B e as 4 equipes que foram rebaixadas para a Série D. Vamos ver então tudo o que aconteceu nesta última rodada da Série C agora. Vamos lá então, amigo torcedor, começando com a primeira partida. Lembrando que todos os 10 jogos foram realizados ao mesmo tempo, neste sábado, dia 13 de agosto, às 5 horas da tarde. Primeira partida, São José contra a equipe do Altos, lá no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, e o Zequinha começou com tudo, abriu 3-0 logo no primeiro tempo, gols de Mazola aos 12, Maradona aos 14 e Gabriel Lima, um belo gol de fora da área aos 44 minutos. E ainda no primeiro tempo, o Altos perdeu um pênalti pouco antes desse terceiro gol aí do São José. Gabriel Lima marcou de novo aos 16 do segundo tempo e no finalzinho o Altos diminuiu. Final de partida, 4-1 para a equipe do São José. Nenhuma das duas equipes conseguiram a classificação e nenhuma das duas equipes foram rebaixadas. A gente já vai ver a classificação final para você aí, amigo torcedor, daqui a pouquinho, depois dos resultados dos jogos. Então vamos lá, vamos para o segundo jogo, Campinense e Volta Redonda. Partida realizada no estádio Amigão, em Campina Grande, e a Raposa foi rebaixada na rodada passada, né? Já entrou em campo rebaixada. E o Voltaço já havia garantido a vaga na segunda fase, também na rodada passada. O gol saiu só aos 21 minutos do segundo tempo. Lelê colocou o time do Rio de Janeiro na frente e assim terminou a partida. Vitória do Volta Redonda por 1-0, grande campanha do Volta Redonda nessa Série C de 2022. O Campinense, infelizmente, volta para a Série D no ano que vem. Próxima partida, Confiança e Atlético Cearense, um dos jogos mais aguardados dessa rodada, porque as duas equipes estavam aí tentando se livrar do rebaixamento. Jogo então bastante nervoso e o gol saiu aos 35 minutos da segunda etapa. Ítalo marcou para o time proletário. Vitória então do Confiança por 1-0. O Confiança se mantém na Série C, enquanto que infelizmente o Atlético Cearense, a exemplo do Campinense, né, volta para a Série D em 2023. O Atlético Cearense que melhorou muito no final do campeonato, mas acabou perdendo esse jogo na última rodada e a impressão que ficou é que o time acordou muito tarde. Na hora que acordou, já estava lá embaixo e ficou difícil de sair da zona da degola. Muito bem, próxima partida, Vitória e Brasil de Pelotas, jogo no Barradão. O primeiro gol saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, cobrança de falta, bola alçada na área e Marco Antônio botou a cabeça na bola para abrir o placar para o Vitória. No segundo tempo, aos 7, Rafinha ampliou para o rubro-negro baiano. Aos 25, o Brasil diminuiu com um gol contra, mas o Vitória ainda marcou o terceiro gol com Marcos Antônio aos 29, fechando um placar em 3-1 para o Vitória. Vitória conquista a classificação para a segunda fase. O Vitória nos últimos 7 jogos venceu 5, empatou 2, correu e conseguiu no final, na última rodada, alcançar o G8 e está classificado para a segunda fase. E o Brasil, infelizmente, cai mais uma vez. O Brasil, que veio da Série B, cai de novo e agora em 2023 vai disputar a Série D do Brasileirão, a difícil Série D do Brasileirão. O Brasil então cai novamente.
Vamos lá, próxima partida com Botafogo de Ribeirão Preto e Remo. Um dos jogos mais aguardados também da rodada, lá em Ribeirão Preto. O Pantera já estava classificado, mas para o Remo era o tudo ou nada. O Remo tinha que vencer para tentar se classificar, porém o Botafogo saiu na frente com Bruno Michel, marcando aos 43 minutos do primeiro tempo, e no comecinho do segundo tempo, o Pantera ampliou com Jean Vitor. O Leão Azul diminuiu com Daniel Felipe de cabeça, mas já estava tarde, ficou nisso mesmo. Não deu para o Remo, derrota para o Botafogo. O Paulo Baier, técnico do Botafogo, que assumiu o Botafogo algumas rodadas atrás, melhorou bastante o time, hein? Classificou muito bem o Botafogo, que não estava bem na tabela, estava fora do G8. Com o Paulo Baier, o time voltou ao G8 e se classificou até com antecipação, né? O Botafogo já entrou nessa rodada classificado e na última rodada então venceu o Remo por 2-1. Infelizmente não deu aí pro Leão Azul. O Remo quase conseguiu a classificação, mas acabou perdendo aí para o Botafogo e fica então fora do G8. Vamos lá, vamos virar a página então para ver os outros 5 jogos. A gente tem aqui Manaus e Mirassol, jogo lá na Arena Amazônia. O time da casa não tinha mais chances de classificação e também não corria risco de rebaixamento. Já o Mirassol lutava pela primeira colocação no campeonato, né? O Manaus marcou aos 9 do segundo tempo, gol contra do zagueiro Luiz Gustavo e também com o Michel, que havia acabado de entrar aos 30 minutos também do segundo tempo. O time paulista ainda diminuiu aos 42, gol marcado por Arilton. Final de jogo, vitória do Manaus por 2-1. O Manaus então melhora um pouquinho a sua classificação, mas já não tinha mais chances, né? E o Mirassol, apesar da derrota, foi beneficiado pela derrota também do Paysandu, que a gente já vai ver, e acabou terminando ainda na primeira colocação desta primeira fase. Continuamos com a próxima partida, Figueirense e ABC, estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, duas equipes já classificadas lutando para melhorar a situação na tabela e logo aos 6 minutos do primeiro tempo, Tito abriu o placar para o Figueira, o ABC reagiu aos 18 minutos, Afonso empatou, final do primeiro tempo então 1-1. Com 1 minuto do segundo tempo, novamente Tito colocou o Figueirense na frente e aí ficou nisso mesmo. Final de jogo, vitória do Figueirense por 2-1. Próxima partida, Aparecidense e Botafogo da Paraíba, também um dos jogos mais aguardados aí desta rodada. Jogo lá em Aparecida de Goiânia e o time da casa começou com tudo. Logo no início da partida, com 4 minutos de jogo, numa jogada pela direita, bola cruzada, e Alex Henrique, sempre ele, subiu muito bem para marcar de cabeça. E esse foi o único gol do jogo. A Aparecidense conquistou a classificação e o Belo acabou ficando de fora na última rodada. Isso mesmo, o Botafogo, que até a rodada passada estava entre os 8, perdeu da Aparecidense, que não estava entre os 8, e a Aparecidense então conseguiu a classificação e o Belo acabou ficando de fora. Era uma situação difícil, né, por jogar lá em Aparecida de Goiânia. E parabéns aí para o Camaleão, que conseguiu vencer a boa equipe do Botafogo e não deu para o Botafogo, infelizmente não foi dessa vez aí torcedor do Belo, hein? E a Aparecidense, grande campanha, chega então para disputar a segunda fase. Próxima partida, Ferroviário e Ipiranga. Jogo lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, e o Ferrão veio para campo já rebaixado, né? Desde a rodada passada, o Ferrão já estava rebaixado. E o Ipiranga ainda tinha chances remotas de classificação. E foi Tontini quem abriu o placar para o time gaúcho logo no início do segundo tempo. E não demorou muito para o Canarinho ampliar.
Vitinho fez o dele aos 12, 2-0 então para o Ipiranga. O Ferroviário ainda conseguiu diminuir aos 35 com o Matheus Anderson. Final de jogo 2-1 para o Ipiranga. Apesar da vitória, o Ipiranga não conseguiu a classificação. E agora chegamos na última partida desta última rodada da primeira fase, Paysandu e Floresta. Equipes em lados opostos, o Paysandu tentando ficar em primeiro e o Floresta tentava se livrar do rebaixamento. Jogo lá no estádio da Curuzu em Belém, com bom público, só que quem marcou foram os visitantes. Após cobrança de escanteio, Rafael Luz marcou de cabeça aos 8 minutos de jogo e foi só isso que aconteceu de gol. Final do primeiro tempo 1-0 Floresta e também do segundo tempo. O Floresta continuou segurando a pressão e manteve então o placar. Grande vitória do Lobo, que conseguiu escapar da degola. O Paysandu, se empatasse, terminaria em primeiro lugar, acabou perdendo e ficando em segundo lugar. Então vamos aproveitar e já ver a classificação final aí da primeira fase. Olha só, 3 times terminaram em números de pontos, né? Na primeira colocação em números de ponto. Mirassol, Paysandu e Figueirense, 33 pontos para cada um. O Mirassol teve 10 vitórias, portanto ficou em primeiro lugar. Paysandu teve saldo de gol melhor que o Figueirense, portanto ficou em segundo lugar. Quarto lugar para o Volta Redonda com 32 pontos, melhor saldo de gols do que o Botafogo de Ribeirão Preto, que também teve 32 pontos e ficou na quinta colocação. Sexto lugar para o ABC que acabou caindo, né, nas últimas rodadas, estava lá em terceiro, terminou a primeira fase em sexto lugar com 31 pontos. Sétimo lugar para o Vitória, grande reação do Vitória, termina na sétima colocação classificado com 29 pontos. E oitava colocação para a Aparecidense, também 29 pontos, 8 vitórias, uma a mais que o Botafogo da Paraíba, por isso a Aparecidense ficou no G8 e o Botafogo ficou fora. O Ipiranga ficou em 10º lugar com 28 pontos, uma boa campanha também. O São José em 11º lugar com 26 pontos, Remo em 12º com 26, Manaus em 13º com 25, Confiança em 14º com 23, Floresta em 15º com 23 e o Altos na 16ª colocação com 21 pontos. E os rebaixados em 17º, Atlético Cearense, 19 pontos, em 18º, Brasil, com 17 pontos, em 19º, Ferroviário, com 16, em 20º lugar, última colocação para o Campinense, também com 16 pontos, apenas 4 vitórias aí em 19 jogos, Campinense ficou em último lugar. Muito bem, então, definido aí a classificação, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como ficaram os grupos da segunda fase. Primeiro, vamos para o nosso tradicional aqui, melhores e piores ataques e defesas. Olha só que interessante, hein? O São José ficou com a melhor ataque do campeonato, 33 gols marcados. O Mirassol em segundo com 32 e o Paysandu em terceiro com 31 gols marcados. Parabéns ao São José, equipe que marca muito gol. Os piores ataques, o pior de todos, o Confiança, que só marcou 12 gols, depois Campinense e Ferroviário, que marcaram apenas 15 gols, esses os piores ataques do campeonato. Agora vamos ver as defesas. Botafogo da Paraíba, melhor defesa da competição, apesar de não ter se classificado, o Botafogo da Paraíba tomou apenas 13 gols e ficou aí como a melhor defesa aí da competição. O Vitória da Bahia, segunda melhor defesa com 15 pontos e o ABC, terceira melhor defesa com 16 pontos. As piores defesas, Atlético Cearense, pior defesa da competição, 35 pontos, o Altos 31 pontos e o Brasil
29 gols, né? Eu tô falando pontos, não, gols. 29 gols tomados. Esses são as piores defesas do campeonato. Partindo aqui agora para a artilharia, o Alex Henrique da Aparecidense marcou o gol nesta rodada, marcou o gol da vitória da equipe e alcançou o Marlon do Paysandu com 10 gols. Esses os dois artilheiros aí da competição, 10 gols marcados para cada um, o Marlon do Paysandu e o Alex Henrique da Aparecidense. E agora sim, o número de gols, né? 190 jogos realizados, foram 19 rodadas, cada rodada 10 jogos, 190 jogos com 443 gols, uma média aí de 2,33 gols por partida. E agora sim os grupos, olha só, o regulamento da CBF prevê então que teremos 2 grupos na segunda fase, um grupo denominado Grupo B e o outro grupo denominado Grupo C. As equipes então se enfrentarão nesta segunda fase em turno e retorno dentro dos grupos, agora sim vai ter turno e retorno dentro dos grupos, e aí os 2 melhores de cada grupo, os 2 primeiros colocados de cada grupo já fazem a final, então não teremos semifinal. Os 2 primeiros colocados de cada grupo fazem a final da competição e, logicamente, já estarão na Série B, né? Já estarão promovidos para a Série B no ano que vem. E os 2 segundos colocados também estarão promovidos para a Série B no ano que vem, mas não jogam semifinal. Os 2 segundos colocados simplesmente estarão promovidos para a Série B. Então é isso. Do grupo B vai sair 2 classificados e do grupo C vai sair outros 2 classificados para a Série B no ano que vem. Então, o regulamento previa que no grupo B estariam o primeiro colocado, o quarto colocado, o quinto colocado e o 8º colocado. E no grupo C, o segundo, o terceiro, o sexto e o 7º. Muito bem, em primeiro lugar nós vimos que ficou o Mirassol, em segundo lugar foi para o grupo C o Paysandu, em terceiro lugar no grupo C também o Figueirense, em quarto lugar, agora no grupo B, o Volta Redonda, na quinta colocação também no grupo B, o Botafogo de Ribeirão Preto, em sexto lugar no grupo C, a equipe do ABC, e fechando esse grupo C, o 7º colocado foi o Vitória. E na 8ª colocação, o último aí classificado, a Aparecidense. Portanto, esses os grupos da segunda fase da Série C. Grupo B, Mirassol, Volta Redonda, Botafogo e Aparecidense, nenhum time do Norte ou Nordeste. E no grupo C, Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Só o Figueirense aí do Sul, né? Paysandu do Norte e ABC e Vitória do Nordeste, fechando então esse grupo C. Lembrando, pessoal, que do primeiro ao quarto colocado, eles têm algumas vantagens de, por exemplo, jogar a última rodada desta fase em casa. Portanto, Mirassol, Volta Redonda, Paysandu e Figueirense têm vantagens de jogar a última rodada em casa, por isso jogam a primeira rodada fora. Vamos ver aqui como será a primeira rodada no próximo final de semana. Olha só, no grupo B, a Aparecidense recebe a equipe do Mirassol, o 8º contra o primeiro colocado. O Botafogo recebe o Volta Redonda, jogo lá em Ribeirão Preto. E no grupo C, Vitória recebe a equipe do Paysandu e o ABC recebe o Figueirense. Tá aí já previsto esses jogos para o próximo final de semana. Falta só a CBF colocar certinho quando vai ser esse jogo, se no sábado ou no domingo, e os horários também, né? Mas o regulamento já prevê que serão esses os confrontos aí da primeira rodada do primeiro turno desta segunda fase.
Muito bem, então, amigo torcedor, tá aí Série C passado a limpo para você. Normalmente a Série C, o vídeo da Série C estava saindo na terça-feira, né? Porque a rodada acabava sempre na segunda-feira, mas como todos os jogos foram hoje, no sábado, então a gente faz este vídeo aí especial saindo no sábado ainda, neste sábado à noite, para que você ficasse por dentro de tudo o que aconteceu nessa última rodada. Eu espero então que eu tenha trazido as informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, eu ficaria muito feliz se você desse um like, ajudasse aí na divulgação do vídeo no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, amigo torcedor. É sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, eu sempre digo, pode comentar à vontade, a gente tenta responder o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.